Você sabia que em 2025, mais de 300 empresas da Fortune 500 já tinham algum tipo de agente de inteligência artificial operando em seus processos? Não é exagero, não é especulação futurista, é o presente. E a maioria das pessoas ainda confunde agente de IA com aquele chatbot de atendimento que trava quando você digita algo fora do script. Isso é um erro que pode custar caro, porque agente de IA é uma coisa completamente diferente e muito mais poderosa. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e o mais importante, compartilha com alguém que precisa saber disso. Então vamos começar pelo começo, porque essa palavra agente virou moda e muita gente está usando errado. Agente de IA não é simplesmente uma IA que responde perguntas. Um chatbot responde. Um agente age. Parece simples, mas a diferença é enorme. Um agente de IA é um sistema que percebe o ambiente ao redor dele, toma decisões com base nessas percepções e executa ações para atingir um objetivo. Ele não fica esperando você fazer tudo por ele. Ele vai atrás. É como a diferença entre um consultor que te dá uma lista de recomendações e um gerente que sai e executa cada item da lista enquanto você toma café. E como ele faz isso na prática? Tudo começa com a percepção. O agente recebe informações do mundo externo, podem ser mensagens de texto, dados de um sistema, resultados de uma pesquisa na internet, arquivos, e-mails, qualquer coisa. A partir daí, ele processa essas informações usando um modelo de linguagem grande, o famoso LLM, que é o motor inteligente por baixo do capô. Mas diferente de um chatbot comum, o agente não para por aí. Ele decide o que fazer com essas informações e parte para a ação. E esse ciclo de perceber, decidir e agir se repete várias vezes até o objetivo ser atingido, o que a gente chama de loop agêntico. O que torna um agente realmente poderoso são as ferramentas que ele pode usar. Pensa assim, imagine que você contratou um assistente incrível, mas ele está trancado numa sala sem telefone, sem computador, sem acesso a nada. Ele é inteligente, mas inútil. Agora você dá a ele um computador com internet, acesso ao seu e-mail, ao seu calendário, à sua planilha de clientes e a capacidade de enviar mensagens por você. Aí a história muda completamente. É exatamente isso que acontece quando você equipa um agente de IA com ferramentas. Ele pode buscar informações na web, executar código, ler e escrever arquivos, interagir com APIs, mandar e-mails. O limite começa a depender muito mais das ferramentas disponíveis do que da inteligência em si. Tem outro conceito fundamental que você precisa entender: a memória. Um agente pode ter diferentes tipos de memória e isso afeta muito o que ele consegue fazer. Tem a memória de curto prazo, que é tudo que está dentro da conversa atual, contexto imediato. Tem a memória de longo prazo, onde o agente guarda informações de interações anteriores para usar no futuro. E tem a memória externa, que funciona como um banco de dados que o agente consulta quando precisa de alguma informação específica. A combinação desses tipos de memória é o que permite que um agente funcione de forma coerente ao longo do tempo, sem ficar esquecendo tudo toda hora como se tivesse amnésia. Agora vamos falar de algo que ainda confunde muita gente: a diferença entre agente simples e sistemas multi-agente. Um agente simples opera sozinho, como um profissional autônomo resolvendo um problema. Mas quando o problema é complexo demais para um único agente dar conta, você monta um time. Um sistema multi-agente é exatamente isso: vários agentes especializados trabalhando juntos, cada um com uma função específica. Um agente pesquisa, outro analisa, outro escreve o relatório final e um agente orquestrador coordena tudo. É como uma empresa dentro de uma empresa, com divisão de tarefas e comunicação entre os membros. Frameworks como LangGraph, AutoGen e CrewAI já permitem montar esse tipo de estrutura hoje. Mas calma, porque até aqui pode parecer que agente de IA é a solução perfeita para tudo, e esse é um ponto onde eu preciso ser honesto com você. Agentes de IA cometem erros. Eles podem entrar em loops infinitos tentando resolver um problema, podem tomar decisões equivocadas no meio de uma tarefa longa, podem usar uma ferramenta de forma incorreta e causar efeitos colaterais indesejados. Quanto mais autonomia você dá a um agente, maior o risco de algo dar errado de um jeito que você não previu. Por isso o conceito de supervisão humana ainda é essencial. Você não entrega um agente para rodar sozinho em produção sem monitoramento, da mesma forma que não manda um estagiário novo representar a empresa sozinho numa reunião com um cliente importante no primeiro dia. Então, onde os agentes de IA estão sendo usados de verdade, sem hype? Na área de desenvolvimento de software, agentes já conseguem pegar uma tarefa descrita em linguagem natural, escrever o código, testar, corrigir os erros e entregar o resultado.
Na área de atendimento ao cliente, agentes não apenas respondem perguntas, mas consultam sistemas, emitem boletos, agendam visitas e resolvem problemas de ponta a ponta. No marketing, agentes pesquisam tendências, redigem campanhas, analisam resultados e sugerem ajustes. Na medicina, agentes auxiliam no diagnóstico, revisam prontuários e monitoram pacientes. Isso não é ficção científica, são casos reais em produção agora. E o que o futuro reserva? A tendência é que os agentes de IA se tornem cada vez mais autônomos, mais confiáveis e mais integrados ao dia a dia das empresas e das pessoas. A barreira entre ferramenta que uso e colega que trabalha comigo vai ficando cada vez mais tênue. A pergunta que eu te deixo não é se você vai conviver com agente de IA no seu trabalho, porque essa resposta já é sim com quase certeza. A pergunta é se você vai entender o suficiente sobre como eles funcionam para tirar vantagem disso ou se vai ficar para trás esperando alguém te explicar quando já for tarde demais. Estudar agente de IA hoje é como aprender a usar planilhas nos anos 90 ou aprender a criar um site nos anos 2000. Quem aprendeu cedo, largou na frente. Quem ficou esperando, ficou olhando. A tecnologia não para porque você não está pronto. E o mais fascinante de tudo isso é que a gente está no começo, os modelos ficam mais capazes a cada mês, as ferramentas ficam mais acessíveis, os frameworks ficam mais simples. Nunca foi tão acessível quanto agora entrar nesse universo e construir seu próprio agente, mesmo sem ser programador de formação. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.